Vou citar alguns exemplos do que nós fizemos aqui. Agora, a formação de recursos humanos, sobretudo do médico, é um ciclo de 6 a 8 anos, a 9 anos. Você começa a formar um médico hoje, vai ter retorno daqui a 6, 8 anos. Por isso, esse é o desafio mais crítico. As tomadas que nós temos que dar, tem que dar conta de enfrentar, querido senador Vicentinho, esse problema. E eu quero mostrar alguns dados aqui para sustentar esse debate, da importância de que o Brasil precisa, sim, ter mais médicos, mais próximos da população e com maior conhecimento da realidade da saúde do povo brasileiro. Querido senador Vicentinho. Um primeiro dado que eu quero mostrar aos senhores, porque por muitos anos se consolidou no país a ideia de que o Brasil tem muitos médicos. Eu tenho debatido muito isso com os meus colegas médicos, um debate que nós temos que fazer com muita tranquilidade, com muita segurança também, de que você não adianta ampliar o número de médicos sem ter qualidade nessa formação. O Brasil tem hoje 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Então, esse número não sustenta a tese de que o Brasil... querido senador Delcídio, esse número não sustenta a tese de que o Brasil tem muitos médicos. Esses são dados do próprio Conselho Federal de Medicina e comparativos com os dados da Organização Mundial de Saúde. O Brasil tem hoje 1,8 médicos por 1.000 habitantes, chega a 1,9 hoje no último dado. A Argentina... E a gente, né, querido senador Moca, a gente não gosta de perder nada para os argentinos, acabamos de perder o Papa, nós estamos perdendo também o número de médicos. A Argentina tem 3,2 médicos por 1.000 habitantes. O Uruguai tem 3,7 médicos por 1.000 habitantes. Portugal tem 3,9, Espanha tem 4,0. Faço questão de comparar com países que são similares aos nossos, estão no mesmo patamar de desenvolvimento. Se a gente for ver com Cuba, Cuba tem 6,7 médicos por 1.000 habitantes. Os Estados Unidos têm 2,4, 2,4 e decidiu até 2020 ampliar em 25% as vagas de curso de medicina nos Estados Unidos. O Reino Unido tem 2,7 médicos por 1.000 habitantes e decidiu até 2020 chegar a 3,2 médicos por 1.000 habitantes. Então, faltam médicos no nosso país. E faltam médicos em quantidade e o que existem são mal distribuídos. Aqui em Brasília nós temos 4 médicos por 1.000 habitantes, no Maranhão nós temos 0,6 médicos por 1.000 habitantes. Pode passar o próximo? Um outro dado, ao longo dos últimos 10 anos, pelo esforço do Sistema Único de Saúde, de ampliação das políticas que nós fizemos, das parcerias do governo federal, Estado e município, um esforço comum de 3 níveis de governo, foram admitidos como primeiro emprego formal, carteira assinada ou serviço público, regime jurídico único ou CLT, 146 mil, quase 147 mil médicos em primeiro emprego. E nesses últimos 10 anos nós formamos 93 mil médicos. Você tem uma defasagem de mais de 53 mil primeiros empregos a mais do que médicos formados nos últimos 10 anos. Então, o Brasil já estava atrás de outros países na proporção por 1.000 habitantes. E, além disso, nós criamos mais de 53 mil primeiros empregos a mais do que médicos que nós formamos. Ou seja, criando um mercado superaquecido, com grande disputa dos profissionais médicos. O senador Mozarido sabe da realidade de Roraima, os prefeitos às vezes disputam entre eles, né, senadora Portela, oferecendo valores de até 25, 30 mil, vira quase um leilão na contratação entre prefeitos, em parte por conta desse mercado superaquecido. Ou seja, primeiro emprego, eu não estou dizendo, primeiro emprego formal. Eu não estou falando aqui do plantão que é pago por recibo, pessoa jurídica que recebe o plantão de forma separada, outras modalidades que não sejam empregos formais de contratação. Então, é um mercado que se aqueceu muito nos últimos 10 anos. Outro dia eu estava conversando com o senador Humberto Costa, ele comentando, quando ele se formou, demorou uns 4, 5 anos para você ter 9 anos para ter a oportunidade de prestar o primeiro concurso público, né, senador Humberto Costa? Ou seja, não tinha tantas ofertas. Hoje, qualquer médico que se forma, no primeiro ano ele tem várias opções de contratação pública, concurso público, várias formas de contratação, ou seja, um mercado extremamente aquecido e nós precisamos, para dar conta desse mercado, mas sobretudo para se esforçar a oferecer saúde pública de qualidade à nossa população, ampliar o patamar, o número de médicos no nosso país e distribuí-los melhor em todo o país, se a gente quiser dar conta desse desafio que nós resolvemos assumir, que é ter um sistema único, público, gratuito para toda a sua população. Pode passar o próximo. Um terceiro dado que é o debate sobre proporção de médicos estrangeiros no país.
que também virou um debate por muito tempo, quase um tabu no nosso país. Eu quero mostrar alguns dados comparativos com outros países do mundo que utilizam também dessa forma de atrair médicos para o seu país para poder oferecer médicos para a população. Nos Estados Unidos, de cada 4 médicos que atuam nos Estados Unidos, um foi formado fora dos Estados Unidos. É um estrangeiro formado fora dos Estados Unidos e que está no mercado americano. Ou seja, de cada 4 médicos que atuam nos Estados Unidos, um foi formado fora. No caso da Inglaterra, 37%. Esse é o dado de 2011. 37%, quase 40% dos médicos que atuam no Sistema Nacional Público Inglês foram formados fora da Inglaterra. No caso da Austrália, 22%, um pouco mais de um quinto, um pouco mais de cada 5 médicos que atuam no sistema público australiano, um foi formado fora. No caso do Canadá, 17%. No caso do Brasil, é 1,8% apenas. Ou seja, o Brasil, por vários motivos, talvez por não fosse um mercado também atrativo por muitos anos, ou por vários motivos, foi resistente. O senador Valdemir Moura, que está falando do tema da língua, foi resistente a ter políticas de atração de médicos com qualidade de outros países. E eu acho que esse é um debate que nós não podemos abrir mão desse debate. Né? Podemos abrir mão desse debate. O senador está falando da língua, e a língua é um passo importante. Agora, o maior obstáculo não é a língua hoje, o maior obstáculo hoje para a população é não ter médico. Então nós precisamos, nós precisamos garantir formas de ter médico mais perto da população e adaptar naquilo que for necessário ser adaptado. E o Brasil tem uma dimensão hoje, tem um mercado público criado pelo Sistema Único de Saúde, uma pressão também do mercado privado para poder ter uma política assim de atrair médicos com qualidade. Vou citar só um exemplo aqui do caso da Espanha, que vive uma crise econômica muito forte, com 30% do corte do orçamento da área da saúde. Portugal, 2 anos sucessivos de cortes do orçamento da área da saúde. Algumas províncias espanholas sempre tiveram a política de, a cada médico que se aposentava no Sistema Nacional Público Espanhol, contratar um médico que acabava de se formar. No último ano, algumas províncias, de cada 5 que se aposentaram, contratou apenas um, ou seja, tem médicos sem oportunidades de emprego em países que formam com qualidade, muito próximo da nossa cultura, e que nós podemos ter sim políticas de intercâmbio, de parcerias, no sentido de buscar atrair, como outros países fazem, inclusive para regiões específicas de atuação. Canadá, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos têm programas onde o profissional fica por um período com registro provisório numa região específica. Então, por exemplo, no Canadá, todo o norte do Canadá tem programas específicos para colocar médicos, eles ficam num regime provisório de até 5 anos de registro provisório, não podem atuar em outra área que não naquele programa específico. Então, o Brasil precisa sim discutir, essa casa pode ajudar muito, tem vários projetos de lei que nessa casa, encontrei o senador Requião aqui no corredor, um dos projetos de lei do senador Requião, no sentido de pensar como que o Brasil pode ter uma política assim de atrair médicos formados fora do Brasil para atender a nossa população para algumas áreas específicas, nas áreas onde nós mais precisamos. Pode passar o próximo? Nós temos uma série de ações já que buscam induzir os médicos que nós formamos para as áreas que nós mais precisamos. Um delas é o desconto do FIES. Quero agradecer o Congresso, porque foi um projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado, que criou uma regra onde o estudante que usa o FIES para fazer medicina, ou que utilizou do FIES em um determinado momento, se ele for trabalhar para o Sistema Único de Saúde, nas áreas que nós mais precisamos, ele desconta o tempo trabalhado, ele desconta da dívida que ele tem com o Ministério da Educação. O Provab, que é um programa, outro dia quero agradecer ao senador Paulo Davim, que fez um discurso elogioso ao Provab, depois vou mostrar detalhes do Provab, que estimula o médico para estar nas áreas mais pobres do nosso país. Uma política assim de abertura de novas vagas de residência. O Ministério da Saúde, desde 2011, resolveu entrar com recursos próprios do Ministério da Saúde para ajudar o Ministério da Educação a abrir vagas para formação de especialistas nas especialidades que nós mais precisamos. Vou dar um outro dado para os senhores e senhoras. O Brasil forma cerca de 600 anestesiologistas por ano, para a população de 200 milhões de habitantes. A Inglaterra forma 3.200 anestesiologistas por ano para a população de 60 milhões de habitantes. Então, por muitos anos também a política de expansão de vagas de residência médica de especialistas ficou resumida, sem dar conta de distribuir essas vagas de especialistas para todas as regiões do país. Nós temos que ter uma política intensa de abertura de vagas. O Ministério da Saúde resolveu
desde 2011, entrar com recursos próprios para isso, para ajudar o Ministério da Educação nesse sentido, né? E a abertura de novos cursos de medicina, o Ministério da Educação autorizou já a abertura de mais 2.4 mil vagas de curso de medicina em regiões que nós mais precisamos, abrir vagas nas regiões que têm menos vagas por habitantes. Pode passar o próximo. Em relação ao Provab, ele já é o maior programa de interiorização de médicos que esse país já teve. O programa anterior era o PITS, que em 4 anos atraiu 400 médicos para o interior do país ou para as regiões de periferia. O Provab, em 2 anos, já colocou mais de 4.300 médicos em 2 anos do programa, agora é o 2º ano do programa, nas cidades do interior ou na periferia das grandes cidades. Nós tivemos um salto muito importante. Em 2012 foram 381 médicos que se inscreveram, participaram. Desses, 350 tiveram avaliação satisfatória ao longo do ano, ou seja, 30 foram desclassificados ao longo do ano, não tiveram a pontuação adicional a mais na hora de prestar a prova de residência, que é o grande estímulo para esses profissionais, porque a gente avalia a carga horária, vê se o médico está frequentando a unidade de saúde no horário correto, avalia a satisfação do usuário, a universidade vai lá que supervisiona, tem um supervisor de cada médico, avalia a qualidade da atuação desse profissional médico, e nós saímos de 350, né, em 2012, para 3.900, agora em 2013, uma grande ampliação na adesão. Esse profissional, ele tem... Senador Benedito Lira, tudo bom? Esse profissional, ele tem uma oportunidade que é receber R$8 mil direto do Ministério da Saúde. O senador Paulo Davi, no seu discurso, chamava a atenção para isso, que dá mais segurança ao médico para ir para aquela região, para o interior, para onde tem que ir. E, além disso, tem o acompanhamento da universidade com especialistas, ou seja, a partir dessa avaliação da qualidade do seu atendimento, que ele ganha 10% a mais na nota de residência. Pode passar o próximo, que é só a distribuição dos médicos do Provab. Você vai ficar disponível para essa comissão e para os senadores. Pode passar. Queria só puxar 3 frases. Nós fizemos entrevistas, uma pesquisa permanente com os médicos do Provab que participaram do Provab no primeiro ano de 2012. Só 3 frases para ver o quanto o Provab, a grande intenção do Ministério é fazer uma cunha na formação médica do profissional médico nesse país. Pela tradição recente da formação do profissional médico, ele está se desumanizando. Às vezes, opera entre o médico e o paciente um aparelho no meio, senador Lucena, ao invés de ter o contato permanente cada vez mais, valorizar o contato humanizado. Só para a senhora ter ideia, senadora Ana Amélia, quando a gente pergunta dos médicos que participaram do Provab em 2012, qual era o tema que eles tinham maior dificuldade de tratamento, foi quase 60% afirmaram que não sabiam tratar dependente químico, não tinham a menor noção de como conduzir um caso com crack. Ou seja, tem alguns temas frequentes da nossa sociedade, conhecer a realidade do nosso povo brasileiro, às vezes a escola médica não tem acompanhado essa realidade. Então, só essas 3 frases que eu puxei aqui, mas são outras várias que nos emocionam muito nesse programa, né? A frase de um médico que está lá na cidade de Montenegro, no estado de Rondônia, falando aqui, todos os dias aqui eu aprendo e ensino muito. Ele aprende com a população, com o médico supervisor e também ensina a população, né? Um outro médico que estava no município de Pitimbu, lá na Paraíba, senador Luciano, dizendo, eu não tinha noção, pela experiência na graduação, na faculdade, que a atenção básica possibilitar essa proximidade com a comunidade, que tem me permitido entender por que as pessoas de uma família adoecem mais do que as outras, por que um responde a um medicamento diferente do outro. E esse aqui, porque muita gente fala, o Provab, o médico vai lá, vai passar durante um ano, depois ele vai fazer residência em oftalmologia, ele nunca mais vai lembrar daquela realidade. Primeiro, eu acredito que se ele for fazer oftalmologia, ele vai ser um oftalmologista melhor do que um que não teve essa experiência, né? E muita gente muda ao longo desse ano da ideia da especialidade que queria fazer. Esse é um caso do médico em Itati do Ceará, e tem outros, né, que queria fazer residência em oftalmologia e depois do Provab está pensando em mudar para a medicina da família. Pode passar o próximo. Um outro desafio fundamental, e que eu sei que é um debate permanente, quero agradecer ao Senado por trazer esse debate, a CAS, é o tema da importância da defesa de usuários
e da qualidade dos planos de saúde. Inclusive, hoje, nós estamos aproveitando essa comissão para fazer o anúncio do novo ciclo de monitoramento dos planos de saúde dos 3 meses do primeiro trimestre desse ano. Os senhores sabem que desde 2012 nós iniciamos ciclos trimestrais de monitoramento do atendimento dos planos de saúde, do cumprimento do tempo de espera para os planos de saúde. Foram criadas regras, qual é o tempo máximo para exames, consultas, cirurgias.